que o pessoal está pedindo para entrar. Beleza, a aula já está sendo gravada, apresentar a tela inteira. Não liga não, que até o final do ano eu já estou mexendo bem com essas coisas aqui. Estão enxergando minha tela? Deus me livre ficar até o final do ano nessas aulas aí remotas. Todo mundo vendo minha tela? Sim. Beleza, pessoal, vamos lá. Então, para que a gente tem ferramenta para gerenciamento de projeto? Como eu falei ali na introdução da aula, é inadmissível hoje que a gente tenha o controle de um projeto de forma manual, que eu só tenha planilhas, que eu só tenha anotações manuais para controlar. Eu posso me perder, eu posso ter um insumo que deveria ter chegado em determinado dia e talvez meu fornecedor atrasou, ele pode ter me dado uma justificativa para isso aí, mas eu anotei em algum lugar que eu acabei esquecendo de passar para o meu relatório final, então acaba ficando bagunçado. A gente pode perder tanto nosso cronograma, pode perder ali o nosso planejamento financeiro, pode perder o nosso planejamento ali de pessoal, talvez eu possa ter um dia ali, vamos pensar num projeto fácil de visualizar. O projeto de um prédio, que é uma coisa que todo mundo aí já deve ter visto, ou já deve ter vislumbrado. Vai que eu tenho toda uma equipe ali de serventes de pedreiro, e teve um dia que meu concreto ia atrasar, que eu já tinha essa informação, anotei isso aí, esqueci, e eu acabei trazendo 20 serventes de pedreiro que iam encher uma laje, e nesse dia o meu concreto atrasou. Então, uma ferramenta de controle, algo digital, algo que seja eletrônico, faz muita falta. A gente pode até ver nas nossas vidas mesmo, aí a gente tem várias planilhas de controle financeiro, várias planilhas de controle aí até do que a gente precisa comprar para a nossa casa, facilita muito a nossa vida. Então, a gente tem alguns programas, algumas ferramentas aí que nos auxiliam a fazer essa gestão de projetos, que vai fazer a gente controlar cronograma, prazos de execução, equipe que está envolvida, a parte de insumos, a parte ali de materiais mesmo, né? O que eu tenho que comprar, o que eu não tenho que comprar, quais são os meus resultados esperados. Então, tudo isso a gente consegue com algumas ferramentas. Claro, tem algumas gratuitas, onde eu tenho ali uma liberdade maior, né, onde eu tenho ali onde eu tenho ali uma facilidade maior de gerenciar, e tem algumas que são pagas, que tem um custo, daí né, vai depender da quantidade de usuários, vai depender da quantidade de projetos que eu tenho. Não existe uma ferramenta ideal, ou uma melhor ou pior do que a outra. Tudo vai depender da sua realidade. É igual nas nossas vidas, para algumas coisas que a gente vai fazer, por exemplo, fazer um tratamento estatístico de dados para o meu TCC. Se meu TCC for uma coisa simples, eu consigo fazer com uma planilha do Excel. Se meu TCC for uma coisa complicada, eu vou precisar do auxílio de um programa um pouco mais elaborado, como o Sysvar, como o Statistic. Então, tudo vai depender do que é o meu projeto e do que é a minha empresa. Então, eu quero que vocês já tenham consciência que não existe o certo, o errado, o melhor ou o pior. Tudo vai depender do seu projeto e tudo vai depender do porte da sua empresa. Não adianta a gente querer que uma empresa familiar aí, que uma padaria que está desenvolvendo um projeto de criação de alguma coisa, compre um MS Project aí, que é caro, que é uma ferramenta onerosa para a empresa, e ao mesmo tempo aí querer que uma empresa multinacional também use uma ferramenta grátis, porque alguém usa e dá certo. Então, tudo isso aí vai depender do porte da sua empresa. Antes da gente falar das ferramentas, conceituar um pouquinho alguns tipos de projeto, para vocês já irem vislumbrando também lá na frente, em qual tipo de projeto cada ferramenta vai se enquadrar melhor. Até agora me ouvindo bem, pessoal? Não está picotando hoje? Tá normal. Tudo certo. Beleza, vamos continuar. Professor, tem alguém esperando para você aceitar. Esses que eu vou aceitar fora da hora, eu vou anotar o nome aqui num caderno preto e daí a hora que voltar a aula vão estar me devendo um pão de queijo. Beleza, todo mundo aceita. Vamos lá. Aqui daí, como eu disse, a gente consegue ver, de acordo com o tipo de projeto, o tipo de ferramenta que talvez eu possa utilizar. Então, a gente tem projetos sociais. O que é um projeto social? É um projeto ali que vai pensar no bem-estar, na melhoria da qualidade de vida de uma população ou de uma comunidade como um todo. Geralmente são projetos sem fins lucrativos, realizados aí por ONGs, por organizações não governamentais,
ou por empresas que querem dar um retorno para a sociedade pelo que ela retira de recursos naturais da sociedade. A gente sabe que é recorrente, na atualidade, a preocupação com a imagem que as pessoas têm da minha empresa. Então, se eu sou uma empresa que trabalha, por exemplo, com extração de madeira para produção de carvão, eu posso fazer um projeto social de reflorestamento para que a comunidade ali onde eu estou retirando a minha matéria-prima não seja tão prejudicada. Essas organizações não governamentais são chamadas também de terceiro setor, gente. E um dos filões muito interessantes aí para administradores é trabalhar com a administração do terceiro setor, porque as organizações não governamentais geralmente têm uma ideia e um ideal muito legal, mas não conseguem desenvolver aí a parte administrativa. Aqui em Capanema, a gente tem a APAC, a Associação de Proteção aos Animais de Capanema, que desenvolve um trabalho magnífico. Todo o pessoal da APAC ali faz um trabalho fantástico, espetacular, gente, com os recursos que eles têm. São pouquíssimos recursos e eles conseguem dar um tratamento digno a uma série de animais aí abandonados ou resgatados de maus tratos. Eu tinha até um projeto, no meu projeto de extensão, com o terceiro período, era com o pessoal da APAC, né? A gente queria dar uma cara mais profissional para essa administração, dar uma assessoria mais profissional para eles, só que, infelizmente, aí, por conta do coronavírus, a gente teve que dar uma segurada nesse projeto, mas eles fazem um trabalho espetacular. Quem puder acompanhar o trabalho deles ou quem puder contribuir aí é sempre muito interessante. É uma entidade que sempre está precisando de ajuda. Então, a característica dos projetos sociais, como eu disse, é que eles têm uma ideia e um ideal muito bem elaborado, muito bem desenvolvido, mas às vezes falta um pouco ali de profissionalismo para a gestão disso tudo. E por trabalhar com recursos limitadíssimos, geralmente com doações ou com parcerias, aí que a administração faz a diferença, aí principalmente que a administração de projetos faz a diferença, porque a gente vai ter que extrair o máximo dos mínimos recursos que eu tenho. Então, aqui, realmente, um profissional faz bastante diferença. Projetos culturais. Aqui é quando a gente tenta levar qualquer tipo de manifestação artística para um determinado grupo de pessoas. Pode ser dança, pode ser teatro, pode ser música, pode ser uma roda de conversa. Os projetos culturais, gente, eles são, como que eu posso dizer, um pouco... Pensar em uma forma carinhosa de chamar aqui, um pouco injustos. Porque se a gente for observar, por exemplo, um grande show, a gente tem um artista lá na base da pirâmide, um artista lá no topo, que vai estar arrecadando um montante de dinheiro significativo, e tem toda uma estrutura, tem toda a base dessa pirâmide ali para baixo, que vai depender desses projetos também para sobreviver. Esses dias eu estava observando, nessas lives que estão tendo aí, né, dos sertanejos, principalmente, que é o que a gente gosta de ouvir, poucos artistas falaram do pessoal que trabalha aí no backstage, do pessoal que trabalha ali nos bastidores, né, para eles, os próprios artistas. E eles são uma classe que estão sofrendo bastante, porque agora está tudo parado, e o artista ainda tem a sua renda, ou ainda tem a sua remuneração ali, que consegue sobreviver, né? Mas tem muita gente ali, montador de som, pessoal que trabalhava em montagem de estrutura, o pessoal que fazia as vendas ali nessas festas, nesses eventos, estão sofrendo bastante. Então, isso aqui, um projeto cultural, ele pode ter os resultados mais variados, desde uma peça teatral ou produção de um filme, aí que vai ser uma coisa que possa não ter uma renda muito significativa, até um mega evento aí que você vai ter milhares de dólares, de reais envolvidos. O Brasil, ele tem uma cultura de grandes projetos artísticos. A gente tem praticamente todos os anos, aí, né, a cada 2 anos, o Rock in Rio, e todos os anos aí o Lollapalooza em São Paulo, e são estruturas extraordinárias que são montadas ali, que são erguidas ali, e o volume de recursos que um projeto cultural desse tamanho movimenta é incalculável, imensurável, né? A gente sabe ali por números o que os produtores, o que quem realiza esses eventos aí consegue ganhar, mas todo esse público que está em volta, todo esse entorno, é imensurável o impacto financeiro que isso tem. E nesse ano, com adiamento aí, com o cancelamento de alguns eventos, com adiamento de outros, a gente não sabe qual vai ser o impacto nessa economia. Então, esses são os projetos culturais. Projetos de pesquisa, gente. Aqui são os populares estudantes, geralmente o pessoal aí que está em mestrado, que está em doutorado, né, que está nas pós-graduações da vida. O projeto de pesquisa ele é importantíssimo, porque geralmente você tem ali um grupo de pesquisadores
com recursos também muitas vezes limitadíssimos, que está procurando, que está desenvolvendo, que está buscando a descoberta ou a inovação de alguma coisa. Aqui a gente tem que ter um orçamento bem claro e tudo tem um limite, gente. Por exemplo, aqui funciona geralmente com bolsas ou com algumas empresas que vão fomentar essa pesquisa. A gente tem alguns exemplos de gigantes aí da agroindústria. A Bayer, principalmente, patrocina muita pesquisa aí no ramo agrícola. Por quê? Eles pegam universidades renomadas, que tem ali uma série de estudantes, uma série de pesquisadores, patrocinam um projeto de pesquisa visando descobrir alguma molécula nova, algum tipo de produto químico aí que eles possam utilizar nas lavouras, principalmente aí no mundo afora, com essa pesquisa. Quando a gente tem esse fomento, é muito interessante, porque a gente consegue recursos melhores, consegue ter um laboratório melhor, consegue ter uns equipamentos melhores, consegue trabalhar de uma forma mais confortável. Mas a realidade aí das faculdades brasileiras não é essa. Geralmente a gente trabalha com recursos limitadíssimos, com profissionais com uma remuneração limitada e com grandes dificuldades aí de produzir pesquisa. A gente está vendo agora também nesse cenário aí do coronavírus, né, o quão seria interessante a gente ter um centro de pesquisa bem desenvolvido no Brasil. A gente devia ter vários profissionais da saúde voltados a isso aí. Mas hoje, infelizmente, para vocês terem ideia, a bolsa para um mestrado, quando a pessoa consegue bolsa, né, não são todos que fazem mestrado e conseguem a bolsa de estudos, ela é de R$ 1.200. Um doutorado, se eu não me engano, está girando em torno de R$ 2.000. Então, não é um valor significativo pela importância que esse pessoal tem no cenário político, econômico até aí do país, né? Mas são projetos que a gente pode trabalhar também. E é aqui que a gente vai ter a importância do gerenciamento de projetos também. Como os recursos são limitados para uma coisa muito ampla, a gente tem que ter realmente bem detalhado ali a forma que a gente vai empregar esses recursos e a forma que a gente vai empregar esse tempo. Aqui já é uma dica para quem quer seguir estudando, né, para quem quer seguir na carreira acadêmica, trabalhar com gerenciamento de projetos de pesquisa. Pouquíssimas pessoas trabalham com isso, e é um filão bem legal. Projetos empresariais. Aqui, gente, aquilo que a gente já vem falando há mais tempo, né? Que é quando a gente vai transformar algo já existente, estruturar um novo negócio, desenvolver um novo produto, desenvolver um novo serviço, mudar a nossa atividade. Aqui, realmente, é quando uma empresa vai participar desse projeto. E a gente viu que o projeto é algo finito, ou seja, ele tem um início, um meio e fim, e é algo que tem que ser sempre acompanhado, tem que ser sempre gerenciado de perto, porque o resultado de um projeto é sempre incerto. Quando eu inicio um novo projeto, eu não sei se o meu resultado vai ser positivo ou negativo. Por mais estudos que eu tenha ali para tentar definir alguma coisa, para tentar ter uma resposta já, eu não posso ter a certeza que isso vai ser funcional ou não. Até agora tudo entendido, pessoal? Me ouvindo bem? Nenhum retorno, pessoal, só faltava ter travado de novo, eu estou falando igual doido. Não, tá dando certo. Na última aula eu tinha falado mais ou menos esse tanto, quando eu fui perguntar e ninguém me respondeu, quase que eu chorei. Na verdade, para mim tá cortando um pouco, mas eu consigo formular a tua frase. Então, tá bom. Cortando mais ou menos, tá louco de bom. E projetos pessoais também, gente. São aqueles projetos que a gente tem. O projeto de vocês aí de ter entrado num curso superior, o que vocês almejam, o que vocês buscam, de que forma que vocês vão construir isso aí. A construção de uma casa, a troca de carro, comprar uma chácara, fazer uma área de lazer. Todos esses aí são projetos pessoais, que algumas dessas ferramentas aí também podem auxiliar a gente a gerenciar tudo isso aí. Então, os benefícios, os principais benefícios aí da gestão de projeto e do auxílio de uma ferramenta da gestão de projeto vão ser o quê? Redução de custos. Se eu tenho um projeto bem gerido, se eu tenho um projeto bem gerenciado, os meus custos ali certamente vão ser menores, porque eu vou estar sabendo exatamente a quantidade de recursos que eu vou ter que investir nesse projeto e o retorno que eu estou tendo disso aí. Como eu disse para vocês, se eu errei lá, aloquei uma mão de obra que era desnecessária em um dia, não veio um insumo para mim no dia que era para ter chego, se eu não consigo gerenciar isso aí, eu posso ter impactos financeiros significativos. Você imagina se eu estou trabalhando com um projeto grande aí que vai levar dias ou anos para ser concluído. Se eu for tendo uma série de impactos financeiros aí de aumento de custos,
chega lá no final do meu projeto, eu extrapolei o orçamento. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer ser o mais assertivo possível e toda vez que a gente finaliza um projeto, a gente quer que ele tenha um resultado satisfatório. Então, um dos principais benefícios aí da gestão de projetos é a redução de custos. Otimização do tempo, gente, tanto dos gestores, com quem está trabalhando propriamente dita ali com o gerenciamento do projeto, quanto de quem está participando realmente do desenvolvimento. Se eu tiver uma boa gestão de projetos, uma boa ferramenta ali, o meu cronograma vai rodar mais redondinho, eu vou ter mais assertividade nas datas de início, nas datas de fim, nas datas aí de entrega do meu projeto. Então, é fundamental que eu tenha aí uma boa ferramenta para gerir projeto, para conseguir otimizar meu tempo e para conseguir ser mais assertivo nisso aí também. Falando em assertividade, eu vou ter resultados mais assertivos. Nós vimos aí que as ferramentas para gestão de projeto nos auxiliam a ter uma maior assertividade. Apesar de um projeto ser algo totalmente incerto e ser algo ali que não tem como a gente prever qual vai ser o resultado final dele, quanto mais afinado está o nosso projeto, quanto mais bem gerenciado, quanto mais ali na ponta da caneta, na ponta do sistema ele está, mais fácil a gente acertar o resultado. E nós vimos aí, né, com alguns exemplos que eu já citei, que não são só pequenos projetos que erram, né? A gente viu o caso ali do Ike Batista mesmo, né? Com a mineradora dele lá, com a OGX, e queria fazer exploração de petróleo no pré-sal. Ele deveria ter uma equipe extremamente competente, ele devia ter uma equipe extremamente técnica, e eles não foram assertivos. Todo aquele projeto que ele tinha ali de ser uma das maiores empresas do mundo foi por água abaixo. Ele ainda é muito rico, né? Mas a pessoa que chegou a ser uma das mais ricas do mundo aí pela revista Forbes, hoje não tem mais todo esse patrimônio. Então, a importância de tentar ser assertivo no resultado dos nossos projetos. Se uma empresa como a OGX, com a quantidade de profissionais competentíssimos que eles deviam ter ali, teve um resultado incerto, imagina a gente como pode ser, né? Controlar os riscos, gente. Então, a gente tem que ter um controle de riscos extremamente afinado ali também. Imagina se eu estou com um projeto de implementação de uma indústria agora e tem todo esse cenário do coronavírus. O que eu faço? Mantenho, não mantenho, acelero, desacelero, para que lado que eu vou? Em Assis Chateaubriand, não sei se vocês têm ciência, uma cidade próxima até a nossa aqui, um pouco para frente de Cascavel, ali um pouco para frente de Toledo, está saindo uma indústria da Frimeza, que vai ser o maior frigorífico de suínos da América Latina. Aí, com todo esse desaquecimento que a gente teve no mercado interno, no mercado externo, com todos esses problemas sanitários que a gente está enfrentando, com todo esse problema para a venda que a gente está enfrentando aí, como será que eles devem estar agindo? Será que eles estão mantendo o cronograma? Será que eles vão dar uma tirada no pé? Como que está o controle dos riscos dele? Então, se a gente tem uma boa ferramenta de gestão de projetos, até isso a gente consegue ver melhor. Opa, eu consegui até agora desenvolver 50% do meu projeto, então não compensa mais eu parar ou não compensa mais eu adiar. Se eu parar agora, o meu prejuízo é maior. Opa, eu estou com 10, 15% aqui do meu projeto desenvolvido, então agora eu tenho como frear, eu tenho como tirar o pé, eu tenho como dar uma segurada. Então, todos esses riscos aí eu consigo controlar de uma forma mais assertiva também, tendo uma ferramenta de gestão de projeto. Eu vou ter uma equipe mais engajada, pessoal. Se eu tiver respostas certas, respostas técnicas e respostas corretas para a minha equipe, eu vou ter um maior engajamento. Imagina a gente estar ali desenvolvendo um carro novo. Daí eu pergunto lá para o gerente do meu projeto, gerente, quando vai chegar o couro para eu testar aqui no banco? Ah, não sei. Se eu sou o responsável por desenvolver a parte interna do carro, eu já vou desanimar. Falo, pô, esse cara não sabe nem quando vai chegar o couro, imagina quando a gente vai tirar esse carro daqui, você já desanima. Então, se você consegue gerenciar o seu projeto de forma mais efetiva, você consegue uma equipe mais engajada, você consegue uma equipe mais comprometida. Você vai ter maior satisfação do teu cliente. Se você está desenvolvendo algo para um cliente específico e você consegue ter ele entregue no prazo correto, da forma correta, do jeito que o teu cliente pediu, ele vai estar extremamente satisfeito. Uma das coisas mais frustrantes que tem para nós, como consumidores, né, como clientes, é você acertar a entrega de algum projeto, a entrega de algum trabalho ali, e a pessoa te ligar dizendo que teve que adiar ou dizendo que não vai ficar pronto no prazo, né? Por mais que depois o trabalho tenha sido bem feito, por mais que depois o trabalho tenha sido até elogiado, no momento ali a gente fica muito frustrado, né? Então não é interessante a gente fazer esse tipo de coisa. Pensar sempre na satisfação do nosso cliente é muito interessante.
Então, pessoal, a gente vai começar a falar de algumas ferramentas aqui. A gente tem o Artia, que é uma ferramenta bem completa. Aqui ele vai incluir desde controle financeiro, sistema de apontamento de horas dos colaboradores, relatório de desempenho, a planilha do Kanban e muito mais. E tudo isso numa interface bem intuitiva. Aqui ele tem uma metodologia de controle de tempo chamada técnica Pomodoro, que você divide o trabalho ali em 25 minutos de esforço com intervalos de 5. E dependendo do que a pessoa vai fazer aí, tem algumas escolas que acreditam que você concentrar o seu esforço em um pequeno tempo e depois ter uma pequena pausa, é melhor do que você trabalhar por um longo período e depois ter uma pausa maior. Então, ele tem uma versão free, uma versão gratuita, né, que a limitação dela é ter ali poucos participantes e pouco armazenamento. E aí depois você tem a versão paga aí, que vai ser para atender empresas maiores. Então, para empresas menores, para projetos menores, ele pode ser uma coisa bem interessante, que ele tem todas essas ferramentas, mas ele pode ter poucos participantes, ou seja, eu vou ter toda a minha gestão financeira, gestão de apontamento, gestão de relatórios, tudo isso aí, só que eu não vou poder ter um grande número de usuários. Então, aqui é uma versão interessante por ser free, mas também ele não tem uma grande quantidade de usuários nessa versão. Aqui está o layout dele, dá para ver que é uma coisa bem clean, assim, bem limpa, né? Fácil de entender, e onde a gente consegue ver aqui quais os projetos que a gente está trabalhando, quais são as atividades pendentes por responsável, que aqui é interessantíssimo da gente dividir, que a gente pode ver onde está o nosso gargalo, né? Opa, eu não entreguei o meu carro porque o pessoal da tapeçaria está falhando para entregar a parte deles. Então, ela é uma ferramenta bem intuitiva. Conselho que eu dou para todas as equipes aí que vão estudar as ferramentas depois mais aprofundado, é o que for free, o que for gratuito, vocês baixem e fuçem mesmo na ferramenta ali, até daí na hora de montar a apresentação de vocês, de montar os slides de vocês aí, coloca alguma coisa da percepção de vocês da ferramenta. Isso é bem interessante para a gente ter. O Slack. O Slack tenta centralizar toda a comunicação da empresa através de um chat e um software que vai compartilhar arquivos. Aqui ele permite organizar conversas através de canais e você pode manter o relacionamento. Ele, aparentemente, é como se fosse um grupão do WhatsApp de um projeto. Você vai ter ali como enviar arquivos, como receber arquivos, vai poder usar ferramentas do Google aí, né? Como o Google Drive, como o Dropbox, como várias ferramentas de armazenamento coletivo, onde a gente vai colocando as coisas, as pessoas vão baixando e se comunicando por ali. Ele também é bem intuitivo, ele também é bem simples de ser utilizado, e dependendo do porte da empresa ou dependendo do porte do projeto, ele é bem interessante. Ele também tem uma versão gratuita para empresas menores, para projetos menores, e tem versões pagas aí para quem precisa de um pouco mais de recursos. A interface dele é bem parecida com uma rede social, onde a gente pode ir colocando as coisas, onde a gente pode ir colocando ali as etapas do nosso projeto e trocando informações. O Pódio. O Pódio é uma ferramenta completa para gerenciamento de projetos e é uma das melhores do mercado, uma ali das mais completas. Ela consegue organizar toda a parte financeira, toda a parte de cronograma, toda a parte de prazo de entrega, toda a parte de gerenciamento de equipes, e você pode depois ter um feedback dele do que foi assertivo ou não do seu projeto. Então, ele tem uma versão, como as outras propostas, ele também uma versão grátis para até 5 participantes, e a partir de 5 participantes, se a gente tiver que ter mais participantes ali no nosso projeto, ele tem uma versão paga. O layout dele é bem clean, também bem limpo, né? É uma ferramenta web também, onde a gente tem que acessar um site, se logar no sistema para fazer isso aí. As maiores vantagens das ferramentas web é que a gente consegue acessar de qualquer lugar, de um dispositivo móvel, de um notebook, de um tablet, de um smartphone, e te dá um pouco mais de mobilidade, né? Você pode estar em qualquer lugar. A coisa ruim de uma ferramenta web é que você tem que ter acesso à web, né? Então, hoje mesmo, quem é de Capanema aí viu que a gente ficou sentindo durante todo o dia. Então, se eu tivesse uma ferramenta dessa que não fosse local hoje, que não fosse na minha máquina, eu não conseguiria ter trabalhado, né? Então, tem esses dois lados aí ainda das ferramentas web. O Asana. Aqui a gente tem também a atribuição de participante, exibição de estatística do projeto, cronograma, ele vai ter uma interface aí bem elaborada. Então, aqui o software também é free para empresas pequenas e tem um pacote pago para empresas maiores.
um dos principais diferenciais dele aí é a gente poder ir dando atribuições de acordo com uma linha do tempo. Então, eu já posso traçar um cronograma ali com atribuições, e isso é muito interessante que a gente consegue verificar também ali onde estão os nossos gargalos, né? Porque às vezes a gente pensa só no final do projeto, opa, o meu pedreiro não conseguiu me entregar a casa no tempo prometido, mas a culpa foi do pedreiro? Será que não foi da máquina que tinha que fazer a terraplanagem? Será que não foi do material de construção que não me entregou a ferragem no dia certo? Então, de quem foi o erro? Quem falhou em tudo isso aí? É isso que a gente tem que pensar também. Tendo esse tipo de ferramenta, a gente consegue controlar de forma mais assertiva de quem foi o erro ou de quem aí falhou. Professor, Realmente... Oi. Perdão interromper, eu acho que a Jamie está pedindo para entrar na live. Eu acabei de aceitar ela, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza, então. Beleza. Jamie, me deve um pão de queijo. Então, beleza, professor. Todo mundo que entra atrasado é um pão de queijo, não pode ser pão de queijo virtual, tem que ser pão de queijo de verdade. Então, aqui, voltando a falar do Asana, essa aqui é a interface dele. Tem a parte free também para pequenas empresas e tem a parte paga para empresas maiores. O Bricks 24. Aqui é uma ferramenta de colaboração coletiva. Ele vai ter uma série de ferramentas dentro dessa ferramenta. Desde uma parte de controle geral da empresa, controle de telefonia, gerenciamento de RH, bate-papo e a parte de gestão de projetos. Para quem quer um software integrado de gestão de projetos, não tão caro, ele é uma versão interessante. Por quê? Porque ele consegue agregar uma série de funcionalidades ali e não ter um custo tão elevado. A gente, para ter alguns ERP ou CRMs aí que se fala, né? Sistemas de gestão completo aí pagos, eles são caríssimos, eles demandam uma infraestrutura muito grande, muito onerosa, tanto de máquinas, de equipamentos, ali, quanto de pessoal para gerir tudo isso. Então, essa é uma versão aqui que para até 12 funcionários ele tem uma versão gratuita. Então, pode ser uma ferramenta interessante também. Aqui está a interface dele da parte de projetos, né? Então, esse, como é grátis também, né? Quem for pegar ele aí, é interessante baixar e explorar um pouco ele aí para que a gente tenha um feedback de vocês de como funciona esse gestor de projetos. Grand Project. Aqui ele é o único totalmente gratuito dessa lista. Todos os outros ali trabalham de forma até uma parte free e depois pagos ou totalmente pagos. Aqui você também tem a liberdade, como ele é um software free, um open source, que a gente fala, um software aberto. Se você tiver um desenvolvedor dentro da tua empresa, se você for um pouco curioso aí, você consegue adaptar ferramentas dentro dele. Então, nossa, aqui esse software para mim é perfeito, mas faltou um relatório, faltou uma coisinha aqui só que eu tenho que ter. Você consegue desenvolver especificamente para a tua empresa. Então, por isso que ele é bem interessante. Além de rodar aí tanto em Linux, em Windows e em iOS, né? Então, a gente pode utilizar ele aí numa série de dispositivos móveis, numa série de computadores. A gente não fica restrito só a Windows, só ao sistema Windows. Aqui a interface dele, vocês podem visualizar que é um pouco mais simples, né? Por ser um software open source, por ser um software com código-fonte aberto, ele tem uma versão um pouquinho mais simples, mas não deixa de ser interessante porque ele é bem funcional. Ele tem bastante recurso aí, ó. Vocês podem ver que aqui ele está separando os meses, então ele é bem interessante, dá para a gente trabalhar de forma legal com ele. Aqui o queridinho de todo mundo, né? Microsoft é a maior desenvolvedora de softwares e sistemas do mundo, então não teria como ela não ter um sistema perfeito, praticamente, aí para gestão de projetos, né? Que é o Microsoft Project. Meu inglês é muito bom, né, gente? Então não me surpreenda com a minha pronúncia aí, não. Então aqui ele é um dos melhores, maiores softwares para gestão de projeto. Tudo que você precisa implementar, colocar, ter de informação em um projeto, você consegue com ele. E a maior vantagem, né, que por ele ser Microsoft, você tem total integração com todo o pacote Office, com Word, com Excel, com o Access, né, que é o banco de dados, com o PowerPoint. Então, você consegue gerar uma série de relatórios, uma série de planilhas ali que você consegue tratar depois nesses outros sistemas. Então, para quem tem bala na agulha, para quem realmente tem dinheiro, para quem realmente quer investir em um sisteminha que você não vai ter muita dor de cabeça, esse aqui é o interessante. O ponto negativo dele é que só tem pacote pago, não tem nada free.
Aí tem o pessoal que faz instalação pirata, né, mas isso não é recomendado, isso é um crime, então não é interessante a gente partir para essa parte. Então, esse aqui, se tiver alguém que já tem a licença do Project aí, já tenha ele instalado e utilize, pode nos dar um feedback, senão vocês não precisam instalar. A interface dele é essa aqui, é o Microsoft velho da vida. Aqui não tem erro. Ele é totalmente intuitivo, né, por todos nós aí já temos esse costume de trabalhar com Microsoft, então a gente consegue extrair muito mais informações aí deles. Run. Opa, esse aqui é um software de gestão de projetos e tarefas. Ele vai ter o foco maior aí na gestão de pessoas. Então, aqui eu vou ter uma série de informações, mas eu vou ter o foco maior na gestão de pessoas. Então, ele é mais recomendado ali para alguém que está trabalhando com um volume maior de pessoas. Eu estou fazendo um projeto de desenvolvimento de um software. Então, eu tenho ali 4 pessoas só alocadas. Eu não tenho que me preocupar tanto no gerenciamento do tempo dessas pessoas, né? Eu tenho outras coisas ali para me preocupar. Mas eu estou fazendo um prédio, eu tenho 150 funcionários. Nesse caso aí, talvez, essa preocupação maior com a equipe aí seja melhor, né? Ele não possui versão gratuita e eu tenho poucas opções ali entre os pacotes pagos. Então, ele é um software também que não tem nada gratuito e eu tenho poucas opções entre os pacotes. Então, não muda muito de um pacote para outro. Interface dele também bem limpa, bem clean. E deve ser um software muito bom de usar. Highbox. Aqui ele tem várias funcionalidades. A principal diferença dele para os outros é que ele tem um chat que funciona ali, é um suporte 24 horas. Sempre que você tiver alguma dificuldade, você vai ali. O ponto negativo dele é que ele só tem versão paga também, né? E você consegue incluir na tua equipe de projetos, que é interessantíssimo agora para essa época de pandemia, principalmente aí, né? Um chat em grupo, chat individual, compartilhamento de arquivo e videochamada. Dentro desse sistema de gestão de projetos, a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Que é uma videochamada, que é uma videoconferência para troca de informações aí a respeito do projeto. Aqui é a interface dele, como vocês podem ver, bem parecido com isso que a gente está vivendo agora, né? E com toda a parte ali de gerenciamento do projeto. Ele funciona um pouco como um chat, um pouco como um mecanismo de gerenciamento. É bem interessante. White é um software de gestão em equipe. Ele é focado para a equipe de criação e desenvolvimento. Aqui ele permite edição e gestão de arquivos dentro da própria ferramenta. Aqui é interessante, eu tenho que mexer num arquivo e outra pessoa tem que mexer também. Acaba virando aquela coisa estranha. Depois, o que você alterou, o que alterei, cada um faz uma parte, depois a gente monta tudo. Vocês devem ver bastante isso quando vão fazer um trabalho, né? Um faz a introdução, um faz desenvolvimento, outro faz a conclusão. Aí no final tá aquele cavalo, que a cabeça só tem 2 orelhas, que daí o corpo é aquele desenho magnífico, que o rabo é só um risquinho, né? Depois você tenta juntar tudo. Aqui não, aqui ele trabalha com gerenciamento disso aí e aloca as alterações tudo num local só. Ele tem algumas versões gratuitas e, de acordo com o tamanho da empresa, aí também ele tem algumas versões pagas. A interface dele bem intuitiva, também bem clean. Operandi. Esse aqui é para quem trabalha mais aí com a parte de desenvolvimento web, mais para a parte de publicidade, mais para projetos aí de criatividade. Ele consegue vincular tudo que ele faz ali com outras mídias. Então, a gente consegue ter aí uma parte que já vai disparar uma cotação de material, eu já vou ter um feedback do meu cliente, eu já vou ter um relatório de tudo que está sendo desenvolvido, e eu consigo ter armazenamento de arquivos de vários formatos dentro dele. Aqui ele tem um plano, que também não é gratuito, né? E suporta uma quantidade ilimitada de projetos simultâneos, então não tem que ficar pagando a mais. Agora eu tenho que colocar outro projeto aqui, eu vou ter que fazer um upgrade de plano. Não, ele suporta uma quantidade ilimitada de projetos. Desculpa. Aqui a interface dele, bem intuitiva também, bem simples. O Gira. Aqui é uma ferramenta de gestão para uma especialidade também, desenvolvimento de softwares. Quando a gente vai desenvolver um software, gente, que é um projeto muito comum aí, a gente tem uma especificidade que é o quê? Uma parte trabalha com o código-fonte, outra parte trabalha com a parte de layout, a outra parte vai trabalhar com o que o cliente precisa.
Aqui é aquilo que eu comentei com vocês na primeira aula, que o administrador tem um campo excelente na criação e no desenvolvimento de sistemas. Por quê? Geralmente, quem trabalha com programação, eles têm um pouco de aversão ao contato social. Vocês conhecem alguém que trabalha com informática, exclusivamente com informática, com programação? É aquele cara fechado, é aquele cara que não gosta de muito contato, é aquele cara que se dá melhor ali no mundo virtual. Então, às vezes, ele não consegue perguntar, ele não consegue extrair do cliente realmente o que ele precisa, realmente o que a empresa desse cliente precisa para ter nesse sistema que está sendo desenvolvido. E aqui você consegue alocar várias pessoas para ter esse projeto com resultado legal lá no final. Você vai ter a parte da programação, do código-fonte, do layout, e pode ter a parte aí também de captação de dados do teu cliente. A interface dele, muito intuitiva, muito limpa, muito legal, e é um softwarezinho aí muito fácil de ser utilizado. Trello. Aqui é uma das mais antigas e mais famosas do mundo também, assim como o MS Project lá, né, o Microsoft Project. Ele funciona como se fosse um Kanban ali, como se fosse um quadro onde a gente vai anotando as coisas. Kanban é aquele quadrinho onde a gente vai anotando as tarefas e o que cada um tem que fazer. E aqui a gente tem uma facilidade maior de movimentar as tarefas dentro desse Kanban virtual que ele cria ali para a gente, né? Então, ele tem algumas limitações na sua versão gratuita e tem algumas versões pagas também para quem precisa de mais funcionalidades. Esse é um dos que vale a pena vocês baixarem, quem pegar ele aí, né? Para que a gente possa ter um pouco mais aí de funcionalidades dele. O layout dele, uma ferramenta bem completa, uma ferramenta aí aparentemente bem bacana, que a equipe que pegar ele aí pode explorar melhor o que ele pode nos oferecer aí. Então, não, como eu disse para vocês ali, não tem uma ferramenta certa ou uma ferramenta errada, não tem uma melhor ou uma pior. Não adianta a gente colocar para uma padaria, comprar o MS Project, vai ter um custo alto, ou para uma grande empresa, para uma Petrobras da vida, usar uma ferramenta aí que é free. Então, tudo isso aí vai depender do que você pretende, o tipo de projeto e a tua verba ali mesmo, né? Então, agora, alguns fatores que a gente tem que observar para ver aí qual que é a melhor ferramenta de gestão de projeto do seu negócio. Complexidade do projeto. O meu projeto é complexo, eu preciso realmente controlar ele ali do início ao fim, uma vírgula que eu errar no meu orçamento ali, se for um centavinho a mais ou um centavinho a menos, isso vai causar um impacto muito grande na minha empresa, vai causar um impacto muito grande aí em tudo que eu estou desenvolvendo. Então, será um projeto muito complexo, eu preciso de uma ferramenta muito boa, muito segura e muito confiável. Não, Pablo, o projeto que eu estou desenvolvendo ali é uma coisa mais suave, uma coisa mais tranquila, tem uma tolerância maior ao erro, então não vou precisar de uma ferramenta tão complexa, talvez não vou precisar investir financeiramente nessa ferramenta. A área de atuação da empresa. A gente viu ali que tem algumas ferramentas que são específicas para software, algumas que são específicas para marketing, algumas que são específicas ou se dão melhor ali com construção civil. Então, a gente tem todas essas coisas específicas aí dessas ferramentas que a gente tem que levar em conta também. Quantidade de pessoas envolvidas, quantas pessoas eu vou ter envolvida aí no meu projeto, para eu saber quantos usuários eu vou ter que ter conectados, para saber se eu vou ter que pegar e comprar uma série de mais licenças ou não, se a ferramenta gratuita me atende ou não. Então, isso eu já tenho que ter desenhado, gente, lá no início do meu projeto. Não adianta eu chegar no meio do meu projeto e ter que investir em mais licença para o meu programa de gerenciamento de projeto. Imagina o gerenciamento que eu tenho, se nem o programa adequado ali, se nem a quantidade de usuários adequada, eu consegui planejar. Então, esse é um erro que a gente não pode cometer e uma coisa que a gente tem que estar sempre bem atenta. Facilidade de acesso e navegação. Aqui é aquilo que eu comentei com vocês, gente. Eu tenho dois tipos básicos de software hoje em dia. O via web e o local. Vocês sabem essa diferença entre software web e software local? Pessoal? Professor, faz uns 10 minutos que eu não te escuto. Mentira! Eu quase morri infartado agora. Mentira! Professor, não sei a diferença. Isso é muito interessante para a gente ter bem claro, qualquer software, qualquer coisa que a gente for implementar, ou na nossa empresa, ou na nossa vida pessoal, a gente vai ter essas duas opções.
Tem quem defende ferrenhamente o sistema web e tem quem defenda ferrenhamente o sistema local. Eu acredito que nenhum dos dois é perfeito. O melhor é uma coisa híbrida. O que é híbrido? Por exemplo, o que a gente está tendo agora é um sistema totalmente web. Eu tenho que estar conectado, eu dependo de conexão com a internet para estar me comunicando com vocês. Na semana passada a gente teve problemas, a gente não conseguiu concluir a nossa aula. Então, esse é o pior dos mundos do sistema web. Eu não tenho internet. Já o sistema local, ele é um programa que é instalado no meu computador e eu consigo acessar ele onde eu tiver. Se eu tiver bateria, se eu tiver energia, se eu tiver meu computador ligado, eu acesso o meu programa. Eu não preciso depender de um acesso à web para que tenha acesso a esse programa. Então, no sistema de gerenciamento de projeto, eu tenho isso também. Tem alguns que eu vou ter que digitar um endereço, www.pablo.com.br, e lá eu vou ter o meu sistema de controle, de gerenciamento de projetos, que é um sistema web. Eu sempre vou ter que estar acessando a internet, é como se ele fosse um webmail. E eu tenho sistemas locais, que é aqueles que ficam na minha máquina. Então, dependendo da atividade, dependendo do que eu for fazer, eu posso ter um sistema totalmente online, totalmente web. Agora, vamos imaginar, vamos pegar um cenário aqui. Eu tenho alguns amigos que trabalham com pecuária leiteira. Os caras visitam a propriedade, umas bibocas aí, que tatu tem que andar de chuteira para conseguir chegar de tão longe que é. Vocês acham que o cara vai ter sinal de internet lá para ligar o celular ou para ligar o notebook dele e se comunicar com uma rede? Não. Ele vai ter que ter um programa local, onde ele digita tudo que ele precisa ali, e a hora que ele estiver na cidade, que ele tiver conexão com a internet, ele vai comunicar esses dados. Então, tem esses dois pontos. O que eu julgo ideal é isso que eu falei, algo que seja online, mas que a gente tenha a possibilidade de só inserir os dados, só inserir o que eu preciso ali e passar essa comunicação depois. O 100% local é ruim, porque eu tenho meus dados no local só, e o 100% web é ruim também, porque eu dependo de internet para tudo. Então, é isso que a gente tem que ter aí como um diferencial na facilidade de acesso e navegação para escolher a ferramenta que vai ser ideal para mim. Compreendido, pessoal? Compreendido, pessoal? Compreendido. Suporte disponível. Aqui não tem almoço grátis, gente. Se eu tenho uma ferramenta paga, eu vou ter suporte. Se eu tenho uma ferramenta gratuita, eu vou ter no cantinho da página lá o endereço de e-mail que eu posso tentar mandar um e-mail e um dia, se Deus der bom tempo e a pessoa estiver de bom humor, ela vai me responder. Então, se eu quero ter auxílio, se eu quero ter apoio na instalação, em inserir dados, em ter realmente ali um feedback da empresa para me auxiliar, eu tenho que pagar. Nenhuma empresa vai colocar um helpdesk ali para estar à sua disposição 24 horas por dia, para você não pagar nada para ela, né? Então, isso aqui também a gente tem que pesar. Se eu quero ter suporte ou não quero, se uma ferramenta gratuita vai me atender ou não vai me atender. Então, pessoal, isso é basicamente o que a gente tem que ter em mente para escolher a melhor ferramenta. E é isso que vai ajudar vocês ali a nortear o que vocês vão ter que ter de ação no nosso trabalho. Então, acho que a aula foi bem produtiva, consegui falar, acho que de uma forma clara aqui para vocês um pouquinho sobre cada ferramenta. E agora, qual é a minha proposta? Como eu já disse aí no início, cada dupla ou cada trio vai escolher uma ferramenta, eu já estou postando isso aqui no Moodle daqui a um minutinho, a aula vai estar disponível ali também assim que eu conseguir baixar, e vocês vão ter o restante aí da aula de hoje e a próxima aula para elaborar esses 5, 10, 15 minutinhos de apresentação sobre essas ferramentas aí. E na aula, não da próxima semana, da outra, a gente começa a discutir. Então, na aula da próxima semana, eu vou estar 100% disponível para vocês aqui para tirar as dúvidas do trabalho, e na outra semana a gente começa a apresentação desses trabalhos. Pode ser dessa forma? Professor, será que não é melhor você escolher a ferramenta? Ah, mas eu vou precisar pelo menos das duplas. É porque senão vai dar confusão mesmo. Anota aí então, Carla e Tabata. Espera aí, pessoal, não vou anotar não. Eu vou colocar a atividade no Moodle lá, vocês vão me colocando as equipes e daí eu vou determinando a ferramenta. A gente coloca então no grupo, pode ser? Do WhatsApp? Pode ser, manda no grupo do WhatsApp daí quem são as equipes e aí eu já posto no Moodle daí quais são as ferramentas. Só para lembrar, quem que é corintiano da sala mesmo, para eu pegar as mais fáceis?
Rapaz, nem agora parece corintiano. Graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vou encerrar aqui. Me mandem no WhatsApp quem são as equipes. Vou postar os slides, a atividade e a aula. Assim que eu conseguir baixar a aula, eu posto ela. Beleza? Dúvidas, vamos chamando no chat ali. Obrigado, pessoal. Boa noite, valeu. Valeu!